paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Que bênção, querido, poder estarmos aqui hoje, né? Retornamos com essa palavra poderosa. Gente, Deus me deu uma palavra assim tão linda, tão poderosa, que está em Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. E é uma palavra assim que estava assim, eu estava meditando nela e o Senhor colocou forte no meu coração para que eu pudesse compartilhar aqui nesse canal. Então Deus abençoe tua vida, você que vai entrar aqui. Eu sei que todos vocês que entrarem aqui, que ouvir essa palavra, vai ser todos enviados por Deus, direcionados pelo Senhor. Tá? Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Você que já ouve já me acompanha aqui nos vídeos, você que vai entrar aqui, vai ver pela primeira vez, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Já peço, né, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, deixe o seu comentário aí, para que esse vídeo venha ser enviado para mais pessoas, porque é uma palavra forte, né, uma palavra muito gostosa de ouvir. É uma promessa assim extraordinária que Deus ele faz com o seu povo, e de fato você vê o cumprimento, né? Porque quando Deus fala, ele cumpre. Nós podemos falhar com as nossas promessas, mas Deus, ele não falha com as suas promessas. E aqui nesse trecho dessa palavra, né, está mostrando como Deus ele cumpre aquilo que ele fala, né? Aqui em Josué capítulo 14 do versículo, a partir do versículo 6. É todo o capítulo 14, mas vamos começar aqui a partir do versículo 6, que é onde nós vamos focar com essa palavra. E nós vamos ver que no princípio, quando Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, e de fato ele tirou, a princípio ele teve um pouco de resistência, porque geralmente a mente humana e a visão humana ela é assim, né? Quando Deus ele expõe o tamanho do projeto, nós nos assustamos um pouco, né, queridos? Porque nós olhamos para nós e vê a nossa condição no momento e nós achamos que aquilo ali não, meu Deus, não é para nós. E aconteceu que ele resistiu, mas Deus o convenceu, porque a voz de Deus é poderosa e o projeto de Deus é poderoso. Moisés ele vai tirar o povo do Egito, realmente depois de tantas demandas, né? Ele tira o povo do Egito, né? O Senhor com seu braço forte, governando sobre Moisés e Moisés governando sobre o povo. O povo sai do Egito e vai direto à terra prometida, terra chamada Canaã, uma terra onde manava leite e mel. Então, quando ele sai do Egito, chega assim, né, em um determinado lugar do deserto, onde ele já estava há muito tempo. O Senhor disse para Moisés, para que Moisés pudesse escolher 12 espias, para que pudesse ir, né, à terra de Canaã, essa terra onde o Senhor já tinha falado com Moisés lá atrás, para poder espiar a terra, para poder ver a terra como é que era. E Moisés, ele pega esses 12 homens aí, dentre eles estavam Josué e Caleb, e envia eles para poder espiar essa terra boa. Quando chega lá, eles vão observar e vão ver que realmente, né, a terra é muito boa. Gente, que terra! Pois o que Deus promete não são coisas ruins, né? Não são coisas ruins. Quando Deus falar algo com você, querido, você pode esperar que vai vir muito além daquilo que você pode imaginar. Então eles vão ver que a terra é muito boa. Os frutos eram tão bons. Diz que a palavra fala que os frutos eram tão bom e tão grande, né, que vamos dizer um cacho de uva precisava ser carregado por 2, 3 homens. E os nossos cachinhos de uva que hoje é tão pequenininho, você pega assim, você consegue, né, segurar na mão. Mas esse cacho de uva era muito grande. Para você ver como Deus, quando ele quer mesmo abençoar, quando ele promete algo, ele são coisas infinitas, são coisas grandes. E eles vão lá, observam, só que dentre tudo isso, eles observaram também que tinha gigantes na terra, né? Tinha homens valentes na terra. E aquilo ali vai, de certa forma, amedrontar 10 homens, a maioria ali, né? De 12, só que
que voltou com a mesma intenção da forma que foi Josué e Caleb. Então eles retornam de lá para cá. E os 10 homens que avistaram também os gigantes na terra, eles vão entristecer o povo de Israel. E vai dizer, a terra é muito boa, tudo muito bom, os frutos muito bons, mas tem gigantes na terra. E nós não vamos poder lutar contra aquele povo. Nós não vamos conseguir subsistir contra esse tal povo, esse povo gigante que habita na terra. E Josué e Caleb disse não, né? De fato, se o Senhor nos prometeu, e se nós formos obedientes, se nós obedecermos ao Senhor, Ele vai nos colocar nessa terra que Ele nos prometeu. Ou seja, Deus prometeu, Ele é capaz de nos introduzir nessa terra. Vocês precisam crer. E o povo já estava tão focado, né, ali com a história dos 10 espias, que eles ficaram contra Josué e contra Caleb. Os únicos 2 homens que perseveraram confiando no Senhor. Então você vê que de uma grande maioria, restaram apenas 2 homens que resolveram crer e esperar que a promessa pudesse se cumprir. Caleb foi um desses homens, Josué foi um dos. Moisés, ele diante daquela congregação, diante do povo, Moisés ele vai bradar e vai dizer para Caleb, como você creu no Senhor meu Deus, a terra que pisou o teu pé, essa terra será tua por herança. Gente, olha que decreto. E isso ecoou no mundo espiritual. A atitude de Caleb por permanecer crendo na promessa de Deus, que o Senhor havia prometido lá atrás, dizendo, eu vos darei essa terra. E nessa ocasião, Caleb estava com 40 anos de idade, quando ele foi espiar a terra. Quando Moisés prometeu para ele que a terra que ele pisou o pé, que o Senhor daria a ele por herança, que ele daria essa terra por herança. Queridos, e essa promessa ficou ecoando no mundo espiritual. Porque a congregação saiu, Moisés também foi embora, Josué foi para o seu canto, Caleb foi para o seu canto, e os 10 espias, né, descrentes, foram para o seu lugar. E Caleb, quando ele vai para o seu lugar, ele vai com a promessa. Ele vai com a promessa de que a terra que ele pisou os seus pés, que seria dele. E Caleb, ele sabia qual foi a terra que ele pisou os pés dele. Só quem recebe uma palavra, só quem recebe uma promessa, só quem Deus introduz em um lugar, querido, sabe e consegue esperar pela promessa. Às vezes muita gente está de fora olhando, dizendo, né, dizendo, olha para você ver. Quanto tempo, olha quanta coisa aconteceu e até hoje não aconteceu na vida dessa pessoa. Mas só quem recebeu a palavra, só quem recebeu o comando, só quem pisou o teu pé no ambiente é que sabe. Caleb, ele recebeu a palavra, ele recebeu o comando. Caleb, ele recebeu aquele poder dentro do seu coração, aquela essência de crer. Ele não foi incrédulo. Então, o tempo se passou, querido. Chega o tempo em que Moisés, servo de Deus, ele morre. Josué já havia sido instruído por Moisés. O próprio Moisés já havia colocado a mão sobre Josué. E quando Moisés ele parte daqui, a promessa começa a se cumprir sobre a vida de Josué. Josué vai ficar no lugar de Moisés. Então, por crer, por perseverar, Josué ele toma posse da vitória.
Ele toma posse da sua vitória, ele se levanta como um grande líder. É tanto que o Senhor vai dizer para ele, olha, eu vou fazer tais coisas contigo diante desse povo. E eles vão saber que eu sou com você, Josué. Então Josué, ele toma posse, ele recebe, ele guia o povo, ele faz com que o povo atravesse o Rio Jordão para receber a sua vitória. Só que naquele dia, querido, quando aqueles espias retornaram de espiar a terra, a palavra, o comando foi sobre a vida de Caleb. A terra que você pisou o teu pé será tua. E o tempo passa. Moisés morre, Josué recebe o comando. Josué, ele agora vai ser ali no lugar de Moisés, o homem que vai conduzir o povo à terra. E Caleb, querido. E todo esse tempo, Deus observando Caleb. E o tempo passou. E aquela promessa continuou queimando no coração de Caleb. Que ele receberia aquela promessa que o Senhor prometeu através da boca de Moisés. Aí eu acredito que nesse dia, depois desse povo conquistar tantas terras, porque o Senhor disse, onde você pisar a planta do teu pé eu darei. Falou para Josué, quando Josué foi chamado para ficar no lugar de Moisés. E foi através de Josué que eles passaram por muitas terras, conquistando tudo, queridos. Conquistando tudo. As nações tinham medo. Quando reis de nações sabiam que o povo de Israel estava vindo, havia um grande temor. Você vê isso através da história quando Raabe fala que o temor caiu sobre eles. Porque o povo de Israel era um povo muito poderoso e havia um Deus que comandava esse povo. Onde eles passavam. E o Senhor diz, onde pisar a planta do teu pé eu darei por possessão. Então, onde Josué passava com o povo de Israel, o Senhor dava a terra para eles. Onde? Chegou um momento em que eles conquistam tantos territórios, que agora eles vão fazer dividições das terras. E cada pessoa teria a sua herança. Meu Deus, cada pessoa teria a sua herança. E quando está naquele movimento, divide para um, divide para outro, divide para um, divide para outro, divide para um, divide para outro. A Bíblia diz que Josué chega perante Josué. A Bíblia diz que Caleb chega perante Josué. E diz para Josué: você lembra? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés nos enviou, a mim e a ti, para espiar a terra. Os meus irmãos desfaleceram o coração do povo, mas eu perseverei crendo na palavra do Senhor. Eu, Caleb, permaneci crendo na palavra do Senhor. E você viu que naquele dia, Moisés, ele disse, onde pisou a planta do teu pé, não é onde pisar não, é onde você pisou a planta do teu pé, eu te darei por possessão. E se passou 45 anos. Da idade de 40 anos era eu, Caleb dizendo. Mas agora, hoje, desde que o Senhor me fez a promessa, desde que Moisés disse, passou-se 45 anos.
e com a mesma força que eu tinha com 40 anos, quando eu recebi a promessa, tal é hoje. Passou-se 45 anos, hoje eu, na idade de 85 anos, tal é a minha força para entrar e sair. Os anaquins estão na terra, mas o Senhor, Ele me ajudará a expeli-los da terra. Essa terra, queridos, era a terra de Hebrom, onde lá, quando ele estava na idade de 40 anos, a terra que Caleb pisou foi a terra de Hebrom. Foi a terra de Hebrom que Caleb ele pisou. E ele diz assim, com a mesma força que eu estava com 40 anos, passou-se 45, eu continuo com a mesma força. Queridos, Caleb ele não está aqui dizendo sobre força, somente sobre força física. Caleb ele está falando sobre uma força que ele tinha de crer. Sabe, ele cria com uma força muito grande. Caleb, ele cria com uma força muito grande, ele cria de verdade que o Senhor os daria aquela terra. E ele disse com a mesma força que eu estava. Hoje eu estou com a mesma força. Ele queria dizer, eu acreditei quando eu estava com 40 anos de idade. Hoje eu estou com 85 anos, eu continuo crendo. Eu continuo crendo da mesma forma que o Senhor me dará essa terra. 40 anos ele recebe a promessa. E com 85 anos ele está crente. Então 45 anos não foi suficiente para apagar aquele fogo dentro do coração de Caleb. 45 anos não foi suficiente para fazer ele esquecer de que Deus falou. Isso significa que em todos esses anos, Caleb não se apartou do Senhor, querido. Ele não deixou a palavra da sua lei. Ele não se apartou de Jesus Cristo. Ele continuou crendo. Deus me prometeu, Ele fará. Deus me prometeu, Ele fará. Aquela terra que eu pisei os meus pés já é minha por possessão. Ele nem estava na terra, mas ele acreditava que o Senhor daria a ele por possessão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Os anos passou, mas não apagou a promessa dentro do coração de Caleb. O tempo passou. Você acha o tanto de sofrimento que esse povo sofreu no deserto, dentro de 45 anos, e mesmo assim ele continuou crendo, mesmo assim ele continuou perseverando na sua confiança em Deus. Deus, ele também está olhando para você, querido. Ele também está velando, e está olhando, e está observando você, e vendo com tudo que tem acontecido, com tudo que você tem enfrentado. Deus está te observando. O Senhor está te observando. Ele está vendo se você vai continuar crendo, mesmo sem ver, Mas Jesus já falou contigo. Ele já falou com você. E o que ele falou já é suficiente. Ele está vindo, ele está velando para suas promessas se cumprir, mas isso depende de você também. Talvez Deus te prometeu coisas lá há muito tempo atrás. Né? E muita coisa de lá tem acontecido, de lá para cá tem acontecido, porque geralmente é assim que acontece. Quando Deus fala que Ele vai nos usar na área da cura, nós entramos no período de provações, na área da saúde. Quando Deus fala que nós vamos receber coisas grandes financeiras, primeiro nós vamos passar pelo processo de pouco mesmo, querido. Assim aconteceu com José. Eu sempre cito sobre José, porque ele é um exemplo vivo do que Deus fez. Deus deu um poder de administração muito grande para José.
Mas antes que ele pudesse ter tudo o que ele teve, ser governador do Egito, administrar bem o Egito, primeiro ele passou pela escassez, ele foi preso, né? Ele foi esquecido, ele foi traído, foi vendido. Muitos processos José passou antes de pôr a mão na sua vitória. Assim aconteceu com Caleb. Ele avistou a terra, ele colocou o pé na terra, mas teve que passar por 45 anos para tomar posse dessa terra. Aconteceu com Davi. Davi foi ungido rei, mas passou-se muitos anos e ele foi treinado durante esses anos e tomou posse do reinado. E ele reinou por muitos anos e foi o homem segundo o coração de Deus. Talvez Deus te prometeu algo e você está se perguntando o que foi que aconteceu. Porque Deus me prometeu e eu só vejo luta, só vejo problemas. Encare isso. Irmãos, eu passei por muitas provações e a princípio eu não entendi o que Deus queria. E eu ficava, meu Deus, por que tudo isso? Até quando vai durar essa prova? Só que hoje eu entendo que tudo que Deus permite, tudo que Deus permite em nossas vidas é um treinamento. Sabe, querida, é um treinamento para um aprendizado. Imagine quanta coisa Caleb não aprendeu durante 45 anos para ele tomar posse da terra. O Senhor, Moisés disse, essa terra que você pisou vai ser sua por herança e para os teus filhos. Olha para você ver, não era uma herança que seria só para ele, que não abençoaria somente a vida dele, mas era uma herança que abençoaria também a sua família, os seus filhos. Então, aquilo que Deus te prometeu, se não aconteceu ainda, eu sinto aqui em dizer isso para você, essa palavra está queimando aqui no meu coração. Deus está te treinando. Ele está observando seu coração. Ele está vendo se você crê, genuinamente falando. Gente, Deus sonda o coração do homem. Ele sabe o que se passa aqui dentro, querido. Ele sabe quando nós estamos sendo verdadeiro ou quando nós não estamos sendo verdadeiro. Ele sabe quando nós estamos querendo realmente estar com Ele de fato ou se nós estamos querendo passar tempo simplesmente tentando barganhar com Deus para poder receber coisas. Ou se o nosso coração realmente está no Senhor. Ele sabe. Então aquilo que tu está enfrentando, que você está passando, é Deus te preparando, querido. Que não haja esse retrocesso. Que não haja esse retrocesso na sua vida. Que não haja esse retrocesso de crer. Não houve um retrocesso na vida de Caleb. Caleb, ele continuou crendo, querido. 45 anos se passaram e você vê que ele continuou crendo. Continue crendo, querida. Porque aquilo que Deus vai te entregar não vai ser somente seu para você, mas vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu povo. E quantas pessoas, né? Deus vai abençoar através de sua vida. Quantas pessoas. Então isso significa o quê? Que tem muitas pessoas te esperando você conseguir alcançar essa meta para serem também abençoadas através de você. O seu testemunho vai gerar em pessoas coisas extraordinárias, né? Eu já ouvi essa palavra e eu concordo muito com o que essas pessoas falam. Vai chegar um dia que quando nós estivermos de posse de vitória, nós vamos ficar com vergonha de Deus. Porque hoje nós reclamamos porque nós não estamos vendo. Nosso pé ainda não está na terra. E às vezes nós reclamamos. Mas quando nós estivermos de posse da vitória, vitória essa, querido, que vai ser tão grande além daquilo que nós imaginamos. E nós vamos ficar com vergonha, meu Deus, tudo que eu passei foi para receber tudo isso. Tudo isso, foi tudo isso mesmo, Senhor. Então que nós possamos nos colocar diante de Cristo agora. Que nós possamos honrar o Senhor agora no pouquinho, na escassez, na dificuldade.
Porque o Senhor, Ele vai colocar nossos pés em algo maior, em abundância. Ele vai surpreender você. Ele vai te surpreender. Confie no Senhor teu Deus. Confie nele e o mais Ele fará. Caleb, ele perseverou. E ele tomou posse de Hebron. A Bíblia diz que havia 3 filhos dos Anaquins de Anak, estava na terra dele, na terra de Hebron. Mas ele venceu, tomou posse da terra. E a Bíblia diz que nesse período a terra descansou da guerra. Gente, quando eu li lá no versículo 15, o finalzinho dizendo que a terra descansou da guerra. Isso quer dizer o quê? Quando Caleb tomou posse, ele enfrentou muitas guerras, ele enfrentou muitas batalhas, mas quando ele tomou posse da sua vitória, a terra descansou de qualquer guerra. Ou seja, ele não tinha que guerrear mais. O que ele guerreou, guerreou no deserto. O que ele guerreou, guerreou no vale. O que ele guerreou, guerreou no tempo da luta, no tempo da angústia, no tempo da peleja. Mas quando ele tomou posse da vitória, a terra descansou. Ou seja, ele não teria que entrar em batalhas, em tantas guerras, para poder ter o que ele tinha. A terra descansou da guerra. Você vai descansar dessa guerra. Deus vai te dar descanso dessa guerra. Deus vai te dar descanso desse processo que tu tá passando. Deus vai te dar descanso no meio dessa tempestade, seja ela com seus filhos, com esposo, com esposa, com vizinhos, seja onde for, seja com quem for. Deus vai te dar descanso disso. Ele vai te introduzir na terra que Ele te prometeu. E quando você entrar na terra, tomar posse da sua vitória, Deus vai fazer você descansar de tantos problemas, de tantas situações que você tem passado. Persevere, porque a vitória é maior do que a luta, querido. Persevere, porque vai ser melhor. O resultado vai ser melhor. Amém. Amém. A filha de Caleb, ela se casou com um homem que guerreou contra um povo que de alguma forma Josué não queria no seu caminho. Ele disse: olha, quem guerrear contra esse povo e vencê-los, eu darei minha filha por esposa. Então esse homem vai se levantar, ele vai guerrear, vai vencer, e ele vai ter essa mulher, a filha de Caleb, por esposa. Para você ver como Deus cumpre aquilo que Ele fala. Essa herança era para você e para os seus filhos. Quando ela se casou, Caleb deu terras para ela. Só que a terra que Caleb deu era uma terra que era seca, não era uma terra muito boa. Mas chegou um dia que ela foi até ele e disse assim: a terra que o Senhor me deu é uma terra muito seca. Me dá terras que têm águas, né? Águas altas e águas baixas. Então ele deu fontes altas e fontes baixas para sua filha. Então olha olha para você ver como Deus cumpre. Olha para você ver como Deus cumpre, querido. E ali ele recebeu a sua vitória, ela recebeu a sua vitória. E ele cumpriu Deus aquilo que ele havia dito. Cumpriu Deus aquilo que ele prometeu. E cumprirá o Senhor aquilo que ele te prometeu. Então somente persevere, porque está muito mais perto. Às vezes sua resposta está aqui do outro lado da porta. E se você desistir, vai ter que passar por um outro longo processo para poder receber de volta. Mas se você continuar perseverando, crendo como Caleb, você vai receber aquilo que Deus te prometeu. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.